A paz do Senhor, essa que vos fala é a pastora Joana Maria DF. Estou trazendo para você a leitura do livro de Salmos. Hoje estamos iniciando uma série, com a leitura do livro de Salmos. Vamos iniciando o capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto, o Senhor me disse. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Pede-me. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Capítulo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Capítulo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.
Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiu por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegre-se todos que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circuncidá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta a ti, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado no meu gemido. Toda noite nudo a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa dos todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Torne atrás e envergonhe-se num momento. Capítulo 7. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a sem que haja quem o livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há a perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta em meu favor o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se ele se não converter, amolará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre as assolações. Tu arrasaste as suas cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado como um rei perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que reconhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos seus feitos, pois quando demanda o sangue derramado, não se esquece do clamor dos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a miséria que sofro por causa daqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis será frustrada. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas nações diante da tua face. Infunde-lhes o medo, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens. Capítulo 10. Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o miserável, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são, não a Deus. Os seus caminhos prosperam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei comovido porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de angústia e de astúcia. Debaixo da sua língua há moléstia e maldade. Põe-se nas emboscadas das aldeias, nos lugares ocultos. Mata ao inocente, os seus olhos estão ocultamente fitos contra o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o miserável, rouba ao miserável, trazendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se e cobriu o seu rosto, nunca o verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos miseráveis. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não o esquadriarás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado para o entregar nas tuas mãos.
A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Pedes conta da sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Capítulo 11. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma que escape para a montanha como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras nos retos de coração. Na verdade, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência aborrece a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos lábios, quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos miseráveis, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificado 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam cercando, enquanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o seu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Capítulo 14. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que eu faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade? Os quais come o meu povo, como se comesse pão e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tiver já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo,
nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aqueles cujos olhos desprezam o que é vil, mas honram os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não oferecerei as suas ofertas de sangue, e nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As divisas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória, amém? Então eu fiz a leitura do livro de Salmos, do capítulo 1 ao capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Que Deus vos abençoe, amém? Em nome de Jesus. Aleluia.